que é relacionamento narcisista. Nossa senhora, esse tema é delicadíssimo, delicadíssimo, tá? Eu, por exemplo, eu já vivi uma situação assim. Eu conheço uma pessoa muito próxima que viveu também recente e ainda não conseguiu se desligar, né? E tem uma outra pessoa também que me mandou esse depoimento, né, por direct, que também tá passando por isso. Então eu quero tomar o maior cuidado do mundo para não machucar essas pessoas com o que eu vou falar aqui, mas pode ser que seja muito revelador o que eu tenho para dizer sobre isso, né? E eu tô falando assim de dois pontos específicos, né? Um ponto como terapeuta mesmo e o outro como quem viveu isso assim, ó, profundamente, quem foi até o fundo do poço numa relação dessa forma. Então, assim, quem não sabe o que é relacionamento narcisista, eu vou só falar o que assim, bem por cima, tá? Porque, na verdade, essa é uma denominação que eu não sei nem quem foi que deu. Se você pesquisar no Google, tem um monte de texto sobre isso, né? Mas, assim, é um relacionamento que ele tem um comportamento padrão, que tem algumas fases específicas que elas acontecem. Então, a primeira fase é a da idealização. Então, a pessoa uma das partes, né? É a pessoa mais encantadora, mais apaixonante do mundo, faz você ser, te dá aquele, te faz você se sentir a pessoa mais importante, uma rainha, um rei, né? Detalhe, tem um amigo meu que viveu isso, e quando eu tava vivendo a situação, a gente se encontrou e foi conversar, e ele falou, eu acabei de viver isso, procura na internet sobre esse tema. Foi aí que eu conheci, né? Bom, então assim, a primeira fase, idealização. Eu só citei esse exemplo para saber que acontece com homens e com mulheres, apesar de ser mais comum acontecer com mulheres, tá? Então, mas nesse caso, esse meu amigo lá também tinha vivido um relacionamento com uma pessoa narcisista, uma menina. Então a primeira fase é a idealização, né, que é aquele romantismo, aquela coisa maravilhosa, assim, você é essencial para a vida dela e tudo mais. Segunda fase, já começa uma desvalorização, a pessoa começa a se incomodar com tudo que você faz, com tudo que você é, já começa a reclamar de tudo e começa a te desvalorizar e papapá, papapá. E tem a terceira fase, que é a do descarte, né, que você já não serve mais para ela, ela vai reiniciar o ciclo com outra pessoa. E normalmente essa outra pessoa, ele tem a mesma coisa, a pessoa tem a mesma coisa para oferecer para essa outra, tá, gente? A gente às vezes tem a ilusão de que não foi comigo, mas com o outro vai dar tudo de bom e do melhor, mas nem sempre é assim. A não ser que a pessoa se trabalhe e se transforme. Mas quem tá ali na ignorância, na inconsciência, vai repetir com certeza o comportamento. Bom, essas pessoas, elas são consideradas sociopatas, tá? Então, eu nunca sabia também o que era sociopata. Como eu sou da linha de terapia holística, eu não me ligo muito com essa coisa de termos, de rótulos, sabe? Que a psicologia tradicional tem. Porque para mim é tudo a mesma coisa. Tudo é dor emocional, é reação emocional, tem uma dor profunda, tem um prazer por trás da dor, sabe? Então, eu não gosto muito desses rótulos, porque às vezes até traz uma carga negativa em excesso, né? Mas o que é, afinal de contas, um relacionamento narcisista do ponto de vista analítico aqui da terapia, né? Ele é um padrão de comportamento que acontece na vida de uma pessoa. Mas, gente, na nossa vida, a gente repete padrões o tempo todo. E o que faz a gente, né? Esse é uma das formas da gente identificar o que tem de ser trabalhado no autoconhecimento, é ver que situações que estão se repetindo na sua vida, sabe? Então, para falar sobre relacionamento narcisista, foi só um recorte que foi feito de um padrão que é muito comum nas pessoas. E isso acontece, assim, com muita gente perto da gente, a gente nem sabe. Então, assim, comportamentos repetidos, sabe? Eu, por exemplo, eu tive muitos relacionamentos, eu já falei aqui várias vezes, né? E eu fui vendo o que repetia naqueles relacionamentos. Às vezes a mesma dor, a mesmo sentimento que eu sinto. Já tive
parceiro que gostava de me desvalorizar, de me oprimir. Então, aí quando eu arrumava um outro relacionamento e tava com aquele mesmo sentimento, bom, então aí eu posso ver que tá repetindo. Não quer dizer que você vai repetir exatamente a mesma história, mas tem pontos em comum que se repetem. E normalmente eles têm uma sequência que se repete também igualzinha, tá? Então, para fazer esse tipo de análise, a gente tem que abstrair, olhar de cima e ver, né, o que foi acontecendo, sabe? Colocar em macrofases aquelas situações para a gente poder comparar uma com a outra. Para mim, que sou formada em ciência da computação, eu tenho muita facilidade de ver isso, porque a gente já aprende isso na faculdade, a abstrair, né? Então, o relacionamento narcisista, esse comportamento de idealizar, se apaixonar, depois começa a desvalorizar e depois descartar, é só um padrão que está se repetindo. Só que assim, às vezes a gente pensa, né, olhando esses textos lá na internet, dá a sensação de que a pessoa tá bem consciente daquilo que ela tá fazendo, tipo, vou agora arrumar uma próxima vítima. Na verdade, eu quero arrumar aquela pessoa, eu vou gostar daquela pessoa, daqui a pouco eu vou enjoar dela, vou começar a ver defeitos e depois eu vou largar ela. Mas não é assim. A pessoa que tá ali se relacionando, ela também tá na esperança de encontrar aquele relacionamento, normalmente, né, gente? Normalmente ela tá na esperança de encontrar um relacionamento e ser uma história totalmente diferente, mas ela cai o quê? Na repetição, sabe? Então, normalmente esse padrão, ele é inconsciente. Não é assim, eu quero fazer isso, não é calculado, tá? Então isso aí foi uma ficha que, assim, quando eu vivi isso e eu li esses textos, que sensação horrorosa! Quando eu vi assim, porque quando você lê um texto, quando você viveu um relacionamento narcisista e você vai lá no Google e lê um texto do relacionamento narcisista, ele parece que está falando com você, ele parece que está falando de você e parece que está falando daquela pessoa, porque é muito igual o padrão. É idêntico, tá? E aí, o que você sente? Meu Deus, como eu pude cair nisso? O sentimento é de uma injustiça enorme, de humilhação, sabe? De ter sido enganada, assim, dá uma vergonha de si, sabe? E um desvalor, você se sente um lixo por ter passado por aquilo, sabe? Por não ter percebido, por ter... sabe, por ter permitido que aquilo aconteça, por não ter percebido que aquilo estava acontecendo, sabe, por não ter te tirado daquela situação. Então, tudo isso é um sentimento, assim, é muito ruim sentir isso, sabe? Então, quem tiver aí que ouviu isso, né, eu imagino que esteja se identificando com isso que eu tô falando. Bom, nesse ponto, gente, é que acontece uma coisa muito complicada, que é o nascimento da vítima e do algoz, né? Então a pessoa fica no lugar de vítima e põe o outro no lugar de algoz, né? Só que em todas as situações da vida, não só em relacionamento narcisista, não existe vítima e não existe algoz. Se você tá vendo assim, é porque, de certa forma, você ainda não tá vendo tudo que tem para ser visto, sabe? Então, quando você coloca o outro como algoz e você como vítima, já começa a acontecer a seguinte coisa. Você tá colocando como se o outro fosse muito mais poderoso que você e você fosse muito fraco. Como se o outro tivesse condições superiores de te dominar do que você de se defender, sabe? E o que isso caracteriza? Isso caracteriza a projeção de um relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. Porque quando a gente é criança, os pais são maiores, né? São superiores, eles são mais poderosos que a gente e nós somos pequenininhos e não temos o poder que eles têm. Então, eles têm esse poder de fazer isso com a gente. Então, toda vez que nós estamos na vítima e se sentindo assim, de certa forma, impotentes, a gente tá fazendo essa projeção da criança, sabe? E aí a gente tende a superestimar o poder do outro e subestimar o nosso poder.
Acontece que agora que nós somos adultos, nós temos o mesmo poder do que o outro, entendeu? Então, assim, num relacionamento narcisista, a pessoa não tem o poder de fazer isso com você. Você tem o poder de sair, entendeu? Ela tem o poder de fazer isso com você, sim. Mas você tem o poder de sair, você tem o poder de se defender, você tem o poder de se informar, de não ser inocente ali, sabe? Mas você escolheu o preço de se entregar para aquela relação. E quando você decide se entregar, você tem os riscos que você vai correr. Então é aí que entra a nossa mentalidade adulta, da gente entender que as escolhas que nós fizemos têm riscos. E aí não adianta a gente querer só a parte boa da vida, né? Porque amar é assim, amar, quando você escolhe amar, você está se arriscando a ser machucado. Porque qualquer pessoa pode machucar. Então, ou você entra consciente disso, ou então você vai estar só se relacionando com essa sua parte imatura, infantil da psique, tá? E outra coisa, quando a gente tá no lugar de vítima, existe um prazer por trás, né? Pode existir um prazer por trás de infligir culpa no outro. Então também é uma violência emocional. Porque a gente tá ali tirando o nosso poder todinho, né? E tentando dizer pro outro assim, olha como você é mal, olha como você é ruim, né? Olha o que você fez comigo, olha como eu tô aqui, e foi você que fez isso, sabe? Então existe uma tentativa, às vezes, desesperada de fazer com que o outro sinta a dor do mesmo tanto que você tá sentindo, sabe? Vamos respirar isso aí, porque é difícil a gente aceitar essas verdades, tá? É muito difícil a gente aceitar essas verdades. Então eu peço assim com todo amor do mundo, né? Eu tô tocando nesse assunto, mas assim, me desculpe se estiver doendo aí, tá? Então, tem esse prazer, pode ter esse prazer negativo. E se houver esse prazer negativo, também pode haver uma tendência de você não querer se resolver, não querer superar, para manter o outro na culpa, para manter o outro com a dor de ter feito isso com você, sabe? Então, olha só como esse jogo da vítima e do algoz, ele é uma grande ilusão, porque a gente considera só um fato ali e não está considerando muitas as diversas variáveis que estão envolvidas nesse complexo, né? Nessa situação inteira. Ainda tem uma outra coisa, né? O maior motivo da pessoa estar ali fortalecendo esse papel de vítima é porque ela não está querendo encarar a principal dor, né? Que é da rejeição. E é de você não tá tendo mais, não ter mais aquela pessoa que você gosta, que você ama. Então, essa dor, ela é muito forte. E, na verdade, uma estratégia muito inteligente seria se a gente tratasse especificamente essa dor, sentisse essa dor, sabe? Eu gosto da pessoa, eu gosto daquela pessoa e eu não posso mais tê-la. Né? Então, quando você se empenha em sentir essa dor ao máximo, mas sem assim, é com autorresponsabilidade, sabe? É aceitando o que a vida tá te dando e você não pode mudar, não pode fazer nada. Então, chora, sente, deixa doer, né? Então, quando você resolve aceitar isso, você desfaz todo esse mecanismo de ilusão aí da vítima, do algoz, sabe? E vocês percebem que eu tô aqui falando tudo da gente, eu não tô falando do outro, né? Porque o que eu posso fazer com o outro, né? O outro foi lá, ele se apaixonou por mim, né? Depois perdeu o interesse, se envolveu com outra pessoa e até então ele tem esse direito de fazer. Por mais cruel que isso possa ter sido, por mais dor que eu possa ter sentido, né? Mas ele tem esse direito. Então, qual que é a única forma que eu vejo de superar um relacionamento narcisista, de superar, ter acabado um relacionamento assim, ter passado por tudo isso? É autorresponsabilidade. É você entender que tem uma parte de você
que atraiu aquela situação, que você é responsável por estar naquele lugar, que você se colocou naquele lugar. Eba, Igor, obrigada. Então você que se colocou naquele lugar. Então, quando você decide tomar essa decisão de ser responsável pela escolha que você fez lá atrás, esse é o primeiro passo de você conseguir mudar, de você conseguir sair daquela situação. E você pode, ali você vai saber que você tem o poder de sair, saber que você tem o poder de superar. Então você já está destruindo a projeção de mãe, pai e filho, né? Obrigada, Mônica. E você tem condição de mudar alguma coisa, porque se você pode mudar dentro de você na hora que você quiser, você com você, agora o outro você não consegue mudar. Então, sim, tá, o que você vai fazer? O cara vai voltar pra você, você vai conseguir se relacionar com essa pessoa de novo? Você vai querer? Nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então, a única forma de você superar isso é com autorresponsabilidade. E aí, também tem um outro pulo do gato. Um outro pulo do gato aqui. E essa aqui eu vou contar a minha história, né? Eu vou contar o meu modelo, meu exemplo desse insight, né? Que o outro que a gente está relacionando, ele sempre é nosso espelho. Sempre. Pode levar isso aí como uma lei, tá? Como uma lei. Então, se você não está conseguindo ainda identificar aquilo que você está vendo no outro em você, é porque isso que você está vendo está muito guardado no seu inconsciente, tá? Então você pode ter lá um desejo que está sendo reprimido, ou pode até estar, pode até ter aquelas atitudes e não percebe, tá? Mas pode também ser o que você tem uma repulsa muito grande por aquela característica, mas ela existe lá no seu íntimo, e aí você odeia tanto que você fala, eu jamais posso ser assim, jamais posso ser assim, e quando você vê no outro, você fica, né, muito incomodado, machuca muito. Então, o outro sempre é o espelho. E aí eu vou contar a minha parte, o meu exemplo, né? Quando eu vivi esse relacionamento, uma coisa que ficou muito forte pra mim, que eu via muito, era o quanto ele tinha o prazer de me machucar. O prazer de me machucar. E aí eu olhava isso e falei, gente, mas eu não tenho prazer de machucar ninguém. E aí o relacionamento acabou, eu fiquei um trapo nessa época, as pessoas falavam assim, nossa, Dani, você não tem vivacidade, eu olho pra sua cara e só vejo tristeza. Eu passei uns meses pra me recuperar desse relacionamento. Gente, passou mais ou menos 1 ano e meio e caiu um insight um dia assim, porque aí eu já tava em outro relacionamento, vou também contar aqui resumidamente. Tava em outro relacionamento que também o cara já era meio sacana, né? E aí eu fazendo terapia ali, e eu via sempre que vinha um desejo de ser vingativa, e eu nunca permitia ser vingativa, nunca permitia. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou experimentar ser vingativa para eu saber o que eu faço, porque só olhar que eu tenho vontade e não fazer, já tem muito tempo que eu tô olhando dessa forma e eu não consigo sair do outro lado. Então eu vou viver a experiência para eu poder ter mais elementos, para eu tomar mais consciência do que é esse desejo de vingança e fazer. E aí, né, esse meu namorado que andava me sacaneando, eu armei uma bela de uma vingança para ele. Me vinguei bonito, viu? E aí, nesse momento, eu senti um prazer tão grande dele estar machucado, de ter machucado ele, sabe? E nesse momento que eu percebi isso, eu liguei com o ex-namorado lá atrás, do relacionamento narcisista, que tinha o prazer de machucar. Então, assim, eu demorei 1 ano e meio para identificar aquele comportamento em mim. E no meu caso, estava reprimido, porque eu não me permitia ser vingativa. Por quê? Porque ser vingativa é feio. Então, é toda essa moral, esses condicionamentos, essas crenças que a gente tem. E realmente é feio mesmo, e não é certo. Mas eu experimentei de forma consciente para eu poder crescer e evoluir essa característica que tinha dentro de mim. Entendeu? E por último, já tô chegando ao fim, tá? Não sei nem quanto tempo aí que tem já de live, mas por último, uma coisa que eu vi muito e que eu acho muito comum em todas... Esse foi um insight que eu tive hoje. De todas as situações
tanto a que eu vivi quanto as que eu conheço, que eu acompanho de perto, o que tem, uma coisa que tem por trás do relacionamento narcisista é um ódio pelo feminino. Um ódio pelo feminino. E se você tá vendo que o seu espelho tem ódio do feminino, é a hora de você procurar dentro de você o seu ódio pelo feminino. Ou melhor, o ódio que você tem guardado e escondido da sua mãe. Respira isso, porque isso é profundíssimo. E eu até me arrepio para falar. Ai, bom, gente, eu queria finalizar, eu acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer, eu queria finalizar com uma frase que é: o outro, ele é apenas o outro. Na verdade, é tudo sobre você, tá? E agora, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu tô aberta aí, deixa eu ver quantos minutinhos que falta aqui. Ah, foi bem rápido, foi 35 minutos. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, dizer se ficou claro, né? Se vocês tomaram algumas cacetadas aí, alguns insights, caíram algumas bigornas, me conta aí, por favor. Vou tomar um gole de vinho. Quem que tá aqui? Deixa eu ver aqui direito. Narisha, Igor, Sabina, Elisa, Mônica. Nocaute, Igor. Verdade, Darisha, tem muita. E a gente, nós mulheres, né? A gente acaba podendo perceber isso na relação feminina, que é de às vezes de muita competição, né? E a gente não costuma olhar muito para isso, mas é muito comum. Porque a mãe, né, gente? A mãe é sagrada demais. Então, hoje que eu sou mãe, eu percebo assim, o quanto que eu sou vital, o quanto que eu sou necessária e importante para Mariá. E aí, qualquer coisa vai machucar ela. E o machucado é o primeiro start para iniciar o ódio. Porque o ódio, para mim, é um amor adoecido, sabe? É um amor adoecido. Então, você só odeia quem você ama primeiro. Então, a gente tem esse ódio aí da mãe. Ainda digo mais, né? Se a gente não investigar o ódio que a gente tem da mãe, a prosperidade não flui na nossa vida. Ou se fluir, ela não tá fluindo de uma maneira saudável. Um pai agressivo, grosseiro, traz muita confusão. Traz mesmo. Na agressividade já traz, né? Tanto no pai quanto na mãe, né? Porque a gente acha que a raiva é do pai. Pois é, eu também tenho essa história, assim, por muito tempo, eu achei que as minhas maiores questões tivessem relação com meu pai. E daí eu fui ver, depois de um tempo, que o buraco com a minha mãe era muito mais embaixo. Sim, muitas vezes a gente fica com ódio de não ser defendido pela mãe. Faz muito sentido, Darisha. Inclusive, tem uma coisa assim, o papel de mãe e o papel de pai, né? Eles são imbuídos de uma autoridade. E a autoridade, quando ela não é exercida, o papel de autoridade quando ele não é exercido, ele também machuca. Ele machuca muito, sabe? Quando você vê, por exemplo, o seu pai e a sua mãe não exercendo autoridade. É isso aí que você tá falando. Se você teve um pai agressivo e a sua mãe não defendeu, né? Porque na geração, pelo menos da minha mãe, acho que da sua mãe também, eles tinham que obedecer o que o marido falava, né? Não tirar a autoridade do marido. Então, às vezes, o pai ou a mãe também, né? Tava ali com sobrepeso de autoridade, né, com até uma tirania ali, uma agressividade, uma violência, e a pessoa não fazia nada porque ela tinha esse pensamento de que não podia tirar a autoridade. E aí a criança se ressente com a mãe, se ressente com o pai de não estar exercendo autoridade. E isso é um exemplo meu, porque a minha mãe, meu pai não era tão assim, mas a minha mãe, ela deixou muito de exercer a autoridade dela.
E eu fiquei muito ressentida. E sabe o que eu fiz? Eu desenvolvi em mim uma pessoa que achava que eu tinha que salvar a minha mãe. Então eu botei um monte de condicionamento de que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que me posicionar. Então eu sou uma pessoa que me posiciono muito na vida quando as pessoas me fazem alguma coisa errada comigo e tal, eu nunca deixo de dizer. Por quê? É uma obstinação que foi criada por conta da minha mãe que não se posicionava. Sabina perguntou como investigar esse ódio da mãe. Eu acho, Sabina, que é observando no dia a dia o que você sente, sabe? Eu, por exemplo, teve um momento que quando eu tive, não sei se vocês sabem, que eu tive uma gravidez antes da Mariá e eu perdi a neném, né? E aí a minha mãe, ela quis muito me ajudar. Ela quis muito estar comigo no dia que eu perdi a neném e tal, sabe? E em mim tava assim, não quero que ela me ajude. E não era, eu não sentia ódio, mas só essa indiferença, a indiferença ela é uma das expressões do ódio. Sabe assim, era uma indiferença que eu tinha por ela. E aí eu fui falando assim, não quero que ela esteja comigo. E nesse dia eu percebi esse meu sentimento, que estranho, eu não querer que a minha mãe cuide de mim. E aí eu levei pra terapia e fui lá, que a gente foi acessando a emoção e descobri o ódio que eu tinha dela. Né? Ainda tinha até, e na verdade nesse dia eu tive até uma regressão de um momento que eu tava dentro da barriga dela. Não sei se respondi a sua dúvida, mas não tem muito segredo, assim, para você fazer o autoconhecimento, investigar, você tem que ativar e desenvolver o seu eu observador. Você tem que estar, a vida tá o tempo todo te mostrando o que não tá legal dentro de você. Então você tem que ativar esse eu observador, que é fazendo exercícios, fazendo revisão diária, né, para você compreender para você perceber ali na hora o que está acontecendo, e aí daquela situação que aconteceu agora, a gente vai buscar no passado onde foi que registrou essa cena, essa imagem que a gente chama na sua psique. É muito forte, Darício. Muito, muito forte. Respondi, Sabina? Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu falei que essa live ia ser pancada, né? E eu adorei, porque, assim, olha, de relacionamento eu já vivi muita coisa, eu tenho muita coisa pra falar. Sabina? Legal. Ai, que bom, Tarisha. Nossa, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada por todo mundo estar aqui. Que bom.